Amém. Glória a Deus pela vida desses corajosos que estão aqui hoje, ousados. Eu gostaria de ler uma palavra com vocês, que está lá no Salmo 100 é um salmo bem conhecido. Eu marquei aqui. Salmo 122. É um salmo bem conhecido. E esse salmo, eu tive uma experiência com ele lá em Israel. Porque, na realidade, esse salmo, ele fala sobre nós estarmos em Jerusalém. Mas nós, como não estamos sempre em Jerusalém, não é? Nós estamos aqui em Santa Maria, a gente usa como se fosse a igreja, a casa de Deus. Então, vou ler com vocês e depois eu conto a experiência. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo. Olha que forte. É ali que estão os tronos de justiça. Os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Há uma promessa aqui, que aqueles que amam Jerusalém, que amam Israel, vão prosperar de alguma forma. Porque Deus, ele é fiel para cumprir. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, esse salmo, ele fala sobre pessoas que chegaram em Jerusalém. E nós tivemos uma experiência muito tremenda, a primeira vez que nós fomos a Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém, ela fica num monte, ela não fica numa parte baixa. Então, para nós chegarmos a Jerusalém, nós temos que subir e não descer, não é? Então, por isso que a gente lê na palavra que vamos subir a Jerusalém. Então, nós temos que subir. E o ônibus onde nós estávamos era um ônibus dourado. Isso eu nunca esqueço, porque era tudo muito profético quando nós fomos a primeira vez. Era um ônibus dourado e ele subia a Jerusalém. Ia subindo, 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 como se fosse num monte alto, não é, Néssia? E quando nós estávamos quase chegando em Jerusalém, entrando pelas portas de Jerusalém, como a gente diz, uma irmã muito querida nossa, que eu acho que vocês não conheceram, Alice Feitosa. Alguém conheceu Alice Feitosa? Alice Feitosa é uma pessoa maravilhosa, uma mulher da dança. Ela era a líder do Ministério de Dança na IBM. E ela era uma mulher muito ungida, muito consagrada. E a Alice Feitosa, ela começou a recitar esse salmo. Gente, foi um momento muito sublime, foi um momento muito especial, porque nós começamos a ouvir aquela fala dela, ela lendo, com toda assim entonação de voz. Foi um tempo assim muito maravilhoso. Então, que a gente possa se alegrar, nós todos, o dia que nós formos a Jerusalém, que eu creio que todos irão, amém? Que todos que conhecem a visão de Jerusalém vão querer um dia pisar lá, tá? E também saber que
Quando a gente diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, como se fosse aqui o Ministério Shalom, como se fosse a igreja, também é correto, né? Então, nós temos que nos alegrar quando a gente vai à casa de Deus. Sabe por quê? Uma das coisas que pesa para nós é que Deus anota tudo. Ele anota. E a Bíblia diz que vale muito mais eu passar um dia nos átrios do Senhor do que 1000 dias fora da casa de Deus. Então, que a nossa vontade, o nosso querer, o nosso coração esteja em ir à casa do Senhor, sempre. Mesmo que muitas vezes nos custe, não é? Para mim, hoje eu não tenho peso nenhum, mas vamos supor que eu esteja um pouco com dor de cabeça, um pouco enjoada, alguma coisa assim, ou muito abalada, sei lá, estou dando um exemplo. Quando eu chego aqui, tudo que eu estou sentindo de ruim passa. Por quê? Porque aqui é a casa do Senhor, e aqui é o lugar que o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Amém? Vamos orar? Pai amado, nós queremos consagrar esse tempo a Ti, Senhor, sabendo que nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar, Senhor, que é a Tua casa. Nós queremos declarar o nosso amor a Ti. Nós queremos declarar, Senhor, que amamos estar, Senhor, na Tua casa. É o melhor lugar que nós podemos estar, Senhor. Que as pessoas que ainda não estão, Senhor, tendo esse entendimento espiritual de vir à Tua casa, elas sejam, Senhor, impactadas pelo Teu amor de tal forma que queiram vir, queiram provar, queiram, Senhor, estar neste fluir de bênção, de graça, de libertação e de cura, Pai. Usa, Senhor, neste tempo o louvor, a adoração. Usa, Pai, a palavra que nós vamos ministrar. Usa, Senhor, cada um aqui, Pai, no seu devido trabalho hoje, a Cris com as crianças, a Vanessa no som, todos aqueles que estão trabalhando para Ti em prol da Tua casa, Pai. Muito obrigada por tudo, Jesus. Fica conosco nesta hora, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Só mais um detalhe que eu lembrei agora. Vocês sabem que nós estamos na reta final para as nossas brilhantes. Amém? Vai ser no dia 2 de setembro, lá em Porto Alegre, na Igreja Caminho Santo. E eu não sei se vocês viram, eu vi, mas nem todos acompanham. No Instagram tem o Seminário Brilhantes no Instagram. E a apóstola Simone, eu conversei com ela e disse que nós aqui do Ministério Shalom estávamos fazendo 7 dias de jejum e oração pelo seminário. E eu não sei se ela pegou a ideia também, e ela está fazendo 7 dias, né, de oração às 7 da manhã, muito profético tudo que ela decidiu fazer, e eu estou amando. E ela escalou cada dia da semana até dia 1º, uma das apóstolas. Então amanhã vai ser a pastora Leila, que é a mãe da apóstola Simone, e no dia 31 eu vou estar com ela às 7 da manhã orando. Então, estão convidadas a participar, né? Participar de todos os dias, quem puder, mas também que participem no dia 31, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém.
presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, todo som se ouvirá, sua alegria, coisas pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na sua presença pra receber o seu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. Fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, sua alegria, coisas pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na sua presença pra receber o seu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Eu não preciso transformar
pedras e pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se exaltar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé, amor. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se exaltar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé, amor. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim, porque o Senhor está cuidando de mim. Glória a Deus. Eu quis sustentar-me de pé. Eu não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Amém. Aleluia. É tão bom. Estava maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção, né? Poder estar na casa de Deus nesta noite. Vamos orar mais uma vez? Vamos dedicar esse tempo ao Senhor. Nós não costumamos fazer apelo, inclusive de ofertas, né? De dízimos e primícias aqui, mas vocês fiquem à vontade durante o culto, né? Se quiserem fazer, a gente normalmente faz durante o louvor. Se quiserem, o Pix, a Vanessa vai colocar ali depois. Podem fazer também bem à vontade. Bem, o culto é para o Senhor, tudo é para o Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo louvor, pela adoração, pelo Senhor nos aceitar o nosso louvor.
Pai, que suba na tua presença, como cantamos aqui, como um aroma suave, agradável ao Senhor, que suba a tua presença. E que o Senhor derrame a bênção, que realmente esse lugar venha se aquecer com o fogo do Senhor, com a glória do Senhor. Aleluia. Pai, quando orávamos ali atrás, a gente lembrou da tua promessa que diz que o Senhor habita no meio dos louvores do teu povo. E esse povo saiu, o teu povo saiu de casa para juntos te louvar e te adorar. Aleluia. Fala com cada um de nós, Pai, de uma maneira especial e específica. Que possamos sair daqui, Senhor, cheios da tua presença, mais animados, mais fortalecidos, mais vitoriosos, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças vão passar. As crianças estão crescendo rápido. Sentem, por favor. Então vocês abrirem a Bíblia em Mateus 4. As meninas estavam cantando ali, essa palavra veio. É bem interessante. Eu quero falar um pouquinho sobre filhos de Deus. Temos filhos de Deus aqui. Amém. Quem é que disse que vocês são filhos de Deus? Amém. Na minha Bíblia está escrito isso também. O próprio Espírito testifica disso, né? Bem? Vocês têm certeza que são filhos de Deus? Sim. Amém? Amém. Vocês são filhos de Deus mesmo? Somos. É. Bem, a cara do Pai, né? Na cara do Pai. Amém, amém. Você sabe que nós vamos passar pela tentação em algum momento da vida. Alguns já passaram, outros ainda vão passar, né? Porque aqui nós temos irmãos que são novos, irmãos que já meio da viagem, outros que já estão mais na ponta, né? Mais tempo com Jesus, mas nós vamos passar pela tentação de dizer se somos ou não somos filhos de Deus, em algum momento. Amém? O povo de Deus passou por isso. Inclusive sacrificando família, sacrificando vida. Né? E Jesus passou por isso também. Em Mateus 4 ele diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Nós cantamos sobre o deserto, né? Para ser tentado pelo diabo. Então Jesus passou por esse processo, né? E foi levado pelo diabo ao deserto para ser tentado, né? Foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, melhor. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras, né, nós cantamos, se transformem em pão, em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares de alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Por isso estamos aqui, filhos de Deus. Amém. Amém? Mas olha só, uma pergunta que eu faço para vocês. Vou ter que tirar essa jaqueta aqui, tá? Ou desliga esse... fazer os dois. Ficar de... Amém. Será que o diabo não sabia que ele era o Filho de Deus? Tinha certeza. O diabo sabia ou não sabia? Por que ele pergunta: se tu és filho de Deus? Para gerar dúvida. Já pensaram nisso? Se tu é filho de Deus, transforma. Ele estava com fome, 40 dias de jejum, noite e dia, né? Jejuando. Acho que dá fome na gente, né? E aí ele pergunta, né? Essas coisas. Não viverá só de pão, né?
Jesus responde. Depois ele leva num lugar alto e diz, olha, te atira daqui, porque, e citando a palavra. Então nós temos que entender isso, né? Nós vamos ser tentados, e quem vier com uma tentação, ele vai trazer a palavra. Mas na Bíblia está escrito tal coisa. Então Jesus, ele vai dar a resposta certa. E aí ele oferece também todos os reinos. Era dele ou não era dele? Você sabe que era dele porque Adão entregou todo o domínio para Satanás. Lá em Gênesis, né? Mas ele continua perguntando se tu é filho de Deus, né? Se tu é filho de Deus, faz isso. E nós temos que ter convicção que nós somos filhos de Deus. Se nós temos convicção que somos filhos de Deus, nós vamos começar a andar de uma maneira diferente. Não que nós não tenhamos, né? Todo mundo sabe o que é filho de Deus. Todo mundo batizou, né? Todo mundo desceu as águas ali, confessou Jesus. Mas isso é algo que nós temos que renovar diariamente. Porque o inimigo queria que Jesus aqui antecipasse alguma coisa. Deus tem tempo. Deus tem tempo para algo na tua vida. Amém. Eu creio. Não antecipe, não caia na armadilha, não caia na tentação. Deus tem projeto. Deus não te tirou de um lugar e trouxe para cá porque Ele queria fazer tu sofrer. Eu estava lembrando as gurias cantando sobre o deserto, né? O deserto, o povo de Deus ficou girando porque eles não fizeram uma confissão assim como Jesus fez. Jesus fez uma confissão segura. Estava debilitado, 40 dias e 40 noites, né? Jejuando. E ainda vem aquela criatura afrontar ao Filho de Deus. Então tem essa convicção. Amém? Muito importante. João 1,12, ele vai falar que nós somos filhos de Deus. O Evangelho de João e outros textos, né? Tu vai botar aí. Contudo, aos que receberam, nós recebemos, amém? Amém. Amém, gente? Amém. Aos que creram, nós cremos, amém? Amém. Em seu nome, deu-lhes o direito. Olha, isso aqui é legal. Isso aqui é direito legal. Pode a gente não dar a gente pode não dar esse peso todo. Mas tem um documento no mundo do Espírito que diz que tu é filho de Deus. Amém. Que tu tem direito a coisas. Muitas coisas, muitas bênçãos. Uma herança incalculável. É direito de se tornarem filhos de Deus. Então é herança de filho de Deus. Interessante a gente pensar que Deus, antes de Jesus, né? Ele tratava nós como servos. Ele era o Deus Todo-Poderoso. Ele era, né, o Rei. Ele era o Senhor. Ele era, né? Quando Jesus vem, diz que a morte dele na cruz rasga o véu e ele abre um acesso diferenciado. E a gente passa a ser filhos. Então ele vem como primogênito, como unigênito, depois como primogênito para nos fazer então filhos. E nós temos que entender isso. Quando Deus ele trabalha para gerar multidão de filhos. Nós estamos aqui cultuando o Deus Todo-Poderoso, o Pai amado. E quando nós fazemos algo na direção de Deus e para que a obra de Deus cresça, nós estamos gerando filhos. Amém? Vocês entendem isso? Sim. Amém. Então somos filhos. Diga, eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Jesus então é meu irmão. Amém? É isso? O primogênito, né? Sim. Que bênção. Eu sou filho. É muito interessante. Essa palavra ela começou a falar comigo nesses dias, porque eu comecei a ver algumas situações ao longo da minha caminhada, da nossa caminhada, de decisões emocionais. A Bíblia diz que Deus é espírito, né? Então as coisas são
são tratadas no mundo do espírito. Então, as pessoas, elas entram numa caminhada emocional. Hoje eu não estou bom, hoje eu não estou me sentindo bem, então eu não vou no culto. Isso é emocional. O crente espiritual, ele diz, hoje eu não estou me sentindo bem, eu vou no culto, porque ali eu vou ser curado, ali eu vou ser liberto, ali vai vir sobre mim uma alegria, ali vai vir sobre mim um renovo. Então eu vendo essas pessoas, e elas em um determinado momento da vida delas, elas tomaram uma decisão emocional. Eu quero falar sobre isso com vocês hoje. Provérbios 23, 26 vai falar sobre o que Deus quer comigo. O que Deus quer contigo. Eu quero que tu, a Bíblia, nós estamos chegando perto da ceia, domingo que vem é ceia, então eu quero que tu pense, que tu te examine nesse sentido e que a gente saia daqui mais filhos, mais obedientes, mais convictos. O provérbio diz assim, meu filho, a minha versão diz, filho meu filho, dê-me o seu Coração. Dê o seu Coração. Mantenha os seus olhos em meus caminhos. Mas dê-me o seu coração. Vocês já pensaram no coração de vocês? Alguém já teve um ataque cardíaco aqui? Não? Só eu? Eu. Sabe aquela coisa do coração? Ele parece uma escola de samba. Parece que virou sambista. Mas é interessante assim, a gente não presta atenção. Mas o coração, ele é um dos órgãos mais importantes, se não for o mais importante, do nosso corpo. Ele é um órgão vital. Parou. Então, quando uma pessoa se acidenta, ela não tem pulso, eles vão dar um tranco ali para fazer o motor voltar a funcionar. A gente não presta atenção nisso. A gente vai prestar atenção nisso quando passa mal. Já tive algumas vezes uma taquicardia interessante, Então, ela serve para bombear sangue. Sangue é vida para todo o corpo. Então nós temos que ter esse entendimento. E a gente vai ver que o coração ele vai ser tratado como a questão de emoções. Então quando Jesus pede o coração, ele está dizendo, meu filho, diz aí, bota a mão aí. Meu filho, tu aí, eu quero ter o teu coração na minha mão, eu quero dominar sobre o teu coração. Eu não sei se vocês já viram, tem muito no discipulado, eu tentei achar, não encontrei, um trono, que é o trono do coração, e tem Deus sentado no trono, o Pai, e tem o eu. Então tem muita gente que tem o euzinho ali no trono, reinando. Então ele vive uma vida emocional. Eu governo a minha vida, eu faço. Isso é pura emoção. Então é um desobediente, que pensa que então controla alguma coisa. Então o coração ele vai ter essa responsabilidade, é o centro das emoções. E quanto antes eu entender isso e começar a caminhar com ele entregue ao Senhor, mais vitória eu vou ter. Amém. Menos perturbação eu vou ter. Menos deserto eu vou ter. Bem? Amém. Então é muito interessante. Quando nós vamos falar em termos de coração, que a gente vai falar com uma pessoa, eu quero falar alguma coisa profunda contigo, do fundo do meu coração. A gente vê direto, isso é uma coisa muito interessante, Então uma área importante, é muito citado, Então é uma área vital onde o Espírito ele deve atuar. Eu quero ler com vocês Jeremias 17:9. Diz assim, olha como é que a palavra diz sobre o coração do homem, Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Então, o coração do homem é enganoso. Se a gente botar nossas expectativas no nosso coração, a Bíblia diz que é enganoso, que a gente vai se dar mal. Amém?
Então, perverso, né? Então, entra nessa situação do eu sinto, eu acho. Eu não sinto de orar, eu não sinto de fazer, não é sentimento, eu não sinto de amar. Né? A Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a gente diz, até amar Deus eu amo, mas eu não consigo amar o próximo. Quem é o próximo? Quem é o próximo nosso? Quem está perto de nós. Quem é o teu próximo? É o próximo. A tua irmã. Toca na Ana aí. Toca no próximo aí. Hein? Nós temos que aprender. Então, assim, eu não sinto de amar. Mas aquela pessoa é tão chata. Eu não sinto de amar. Não tem a ver com chatice. Não tem a ver com simpatia. Isso é do homem. Né? A gente olha, puxa vida, eu vou ter que... Eu já contei aqui, conto de novo. A gente estava lá na Medianeira, né? Na Medianeira, na IBN, na Medianeira, a gente tinha chegado na IBN e eu costumava sentar bem na frente. Era um prédio bem maior, né? Mais comprido, cabia em torno de... A gente chegou a colocar ali 790 pessoas naquele lugar. Eu sentava bem assim na frente, mais ou menos ali onde está o nosso mano ali. E aí, todo culto sentava um bêbado mijado do meu lado. Não sei se vocês gostam de sentar do lado de um bêbado, né? Aí tu tá concentrado, uma palavra abençoada, e aí, aí fica quieto, né? Com aquele cheiro exalando, álcool com urina, e mais outras coisas, né? E aí, como é que tu vai amar uma coisa dessa? Aí Deus começou a me colocar um amor por bêbado. Mas para fazer isso, ele começou a trazer... Todo culto tinha um bêbado, e diferente o bêbado. Aí até que chegou um rapaz bêbado também, o Alcemar, não sei se tu lembra, um gordinho. E ele sentou ali. E aí Deus começou a trabalhar comigo, mas eu queria chutar o bêbado para a rua. Eu queria participar do culto, e o bêbado estava me atrapalhando. E aí Deus começou a colocar no meu coração um amor pelo bêbado. E ele foi até que se entregou para Jesus, se batizou, e ele foi no encontro. E eu não sei, deve estar congregando em alguma denominação aqui em Santa Maria. Mas assim, amar, né? Ela não pode ser emocional. Essas coisas não podem estar ligadas a... eu passei um dia ruim, não. Eu passei um dia ruim, mas a palavra de Deus diz isso, por isso eu faço. Vocês entendem? Isso é espírito, isso é espiritual. Então, mas aqui a palavra diz que o coração ele é a fonte de todos os males. Eu quero que tu entenda que o pecado, ele começa no coração. Ele é gestado no coração. Mateus 5, 27, 28. Jesus ele traz uma confusão porque ele amplia a lei. Tá? Os religiosos da época eles tinham uma visão, né, da lei. Jesus vem e amplia. Vou pegar a Vanessa. 5, 27, 28. A origem do pecado, tá? Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. 28. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então o pecado ele começa no coração. Esse adultério, ele pode ser não só aqui em relação homem-mulher, mulher-homem, mas pode ser adulterar qualquer coisa que tu adulterar da lei é adultério. Vocês entendem isso? Se ele manda amar e tu não ama, tu está adulterando aquilo que ele falou. Isso diz que nasce no coração. Amém? Então o pecado ele nasce então no coração. Jesus ele vai fazer sempre um raio-x no nosso coração. Diz que a palavra não chegou na nossa boca e ele já sabe. Isso que tu está pensando, ele sabe.
Gente, o nosso Deus é um Deus assim tremendo, Ele tem misericórdia. Às vezes a gente pensa assim, poxa vida, esse culto está demorando, Ele não vai parar de falar, né? Mas Ele tem misericórdia. Ele tem o amor dele derramado sobre nós. Amém? Mas Ele vai fazer um raio-x. Jeremias 17:10. Vamos ler. Deus é maravilhoso, né? 17:10. Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amém? Eu sou o Senhor que sonda o coração. Diz a palavra que Ele sonda e me conhece. Ele sabe o meu deitar e o meu levantar. Então, o Senhor está interessado no teu coração, o Senhor está interessado no meu coração. Isso é bom, isso é ótimo. Então, a nossa conversão, ela está ligada a uma conversão do nosso coração ao Senhor, uma entrega, né? Eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entrego o meu coração ao Senhor. Eu falei para vocês que coração é a bomba que bombeia sangue para todo o corpo, e sangue é? Então, quando eu entrego, eu estou entregando meu coração ao Senhor. Amém? Por isso que Ele diz lá em Provérbios, como nós lemos, filho meu, Dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Ele não diz isso para o mundo, né? Ele está dizendo isso para os filhos. E por que Jesus ele pede isso? Porque lá Salomão vai falar isso, né? Filho meu, dá-me o teu coração. Porque isso é muito importante. Isso tem que ser feito diariamente, né? Uma consagração do coração ao Senhor. Consagra ao Senhor aquilo que tu vai fazer, consagra ao Senhor a tua vida, consagra ao Senhor as tuas obras, a palavra diz, né? E tu vai ser bem sucedido. Então consagra o teu coração e tu não vai balançar muito. Nós não viemos para Jesus para ter uma vida de montanha-russa, vocês entendem? Hoje eu estou bem, né? Mas amanhã é segunda-feira, eu desço lá para o fundo, né? Que desgraça, né? Então eu começo a vir com uma linguagem diferenciada. não, realmente nós temos que consagrar o coração. Amém? Jeremias 17:9 diz assim, que há muito engano e perversidade no coração do homem. Nós, como filhos, devemos entregar e confiar no Pai, confiar ao Pai o nosso coração. Amém? Provérbios 14:12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Não, são 12. Então, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então, uma coisa que nós temos que entender é que o inimigo ele vai tentar colocar um caminho bonito. Quando a gente vê assim as pessoas entrando em algumas situações, sem falar com Deus, né? Sem perguntar para Deus, escuta, esse caminho, tu está nesse caminho? Porque Jesus se manifesta dessa maneira, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém se torna filho se não entrar por esse caminho. Por isso que Jesus ele vem falar isso nesse caminho. Amém? Então, Deus vai revelar aos seus filhos um novo caminho. Hebreus 10:20. Por um novo e vivo caminho que ele deixou abrir por meio do véu, isto é, do seu corpo. A Bíblia fala sobre isso, né? Um vivo e novo caminho aberto pelo sangue do Cordeiro Jesus. Você sabe que o homem não tinha esse acesso. Mas agora nós estamos aqui cultuando a Deus, pensando em Deus, e essas coisas, elas estão conectadas com Deus. Infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, nossa mente, o nosso coração tem que estar ligado em Deus constantemente.
conectados com Ele, por esse vivo e novo caminho. Então, muito interessante a gente pensar nisso. Havia uma barreira, um véu, que só um sacerdote entrava, Jesus se oferece e esse véu se rasga e todo aquele que se achega a Deus, todo aquele que aceita Jesus, que se torna filho, tem acesso constante. E ele diz ainda assim, num outro texto, né, semelhante a isso, ele diz assim, que nós devemos entrar ousadamente. Como é que entram lá o Lucas e o Guilherme no quarto de vocês? Eles ficam fazendo protocolos para entrar na presença de vocês? Ou os outros filhos, o Davi, como é que é? Não, pai, mãe, eu posso entrar? É assim? Ou ele entra atropelando, jogando por cima? Eu lembro eu adulto com meu pai, botando meu pai sentado no meu colo, sentava no colo dele, entende? Isso é ousadia do filho. E Deus quer fazer a gente viver essa intimidade mais profunda. E a gente tá aqueles filhos cascudo. Eu sou teu pai, eu sou autoridade, filho. Né? Fazendo uma separação. E Deus quer ter intimidade contigo. Deus quer ter intimidade comigo. Vocês querem isso? Quero. Querem mesmo? Eu quero que tu pense nisso hoje. Deus quer ter intimidade contigo. Ele quer que a gente se deleite, né? Dê o coração para Ele, se deleite na presença dEle. Salmo 37 que fala, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu Coração. Vocês entendem como a palavra ela vai se integrando? Só se deleita no Senhor quem tem o coração na mão dele, quem tem o coração, entregou o coração para ele, senão não se deleita, senão tudo é difícil, senão tudo é barreira, cansaço, peso. E andar com Deus é uma beleza. Andar com Deus é gostoso. A gente vê essa geração, né? A gente vê no mundo, então, um trabalho para que o pai seja inimigo do filho, o filho seja inimigo do pai, não é isso? Desconstrução da família. Mas eu tenho que dizer, não, eu amo meu pai. Não, eu amo minha mãe. Tem promessa nisso. Honra teu pai e tua mãe para... Não ouvi, fala bem alto, Maria. Para que se prolongue teus dias na terra que teu Deus te dá. E tudo te vá bem. Olha só, se eu honrar, a honra está ligada ao amor, né? Se eu honrar, se eu amar o meu pai e a minha mãe, eu vou viver muito. Quantos querem viver muito aqui? Vou fazer outra pergunta agora. Quantos querem envelhecer? Nós não temos nenhum velho aqui, né? Quantos querem envelhecer? Envelhecer mesmo. Né? É viver muito, gente. A gente vê tudo desconectado, né? As pessoas dizem, eu não quero ficar velho. E tu já viram como se puxam? E é creme para aquilo. Eu até sugeri para minha sogra dela um negócio aqui, brincando com ela, né? Ela queria fazer não sei o que na pele, né? Eu disse, não, mas eu vi esses dias que o cara puxou aqui e ficou bonitinho, né? Então, brinco com ela. Mas assim, o povo está investindo em coisas e não adianta. Tu vai ver muito, vai vir as rugas, a palavra diz que vai vir as rugas, virão as rugas, né? Virão algumas outras coisas, mas dependendo da maneira como tu for investindo em Deus, tu vai ter dias deliciosos. Aleluia. Amém. Eu creio. Tem promessa, né? Ainda na velhice darão fruto. O que é fruto? Alegria, paz, saúde. Me ajudem aí. Amor. Benignidade, bondade, mansidão, né? Serão frutíferos, né? Ganhadores de vidas, né? Serão prósperos. Né? Imagina assim, olha, eu acho a coisa mais legal do mundo é sair com vô, né?
Aí eu vou comprar um picolé para ti, vou comprar não sei o quê. Não é assim, né? Vou fazer tal coisa, né? Sabe? Abençoador. É assim que nós vamos ser. Amém. Bem? Prósperos, então. Então é interessante a gente ver isso. E eu preciso entender onde é que está o meu coração. Então, onde está o seu coração? Pergunta aí para quem está do teu lado, onde é que está o teu coração? Não me responde, só estou te perguntando. Onde é que está o teu coração? O teu coração está 100% com Jesus. Tu entregou ele 100%. Porque ele não aceita 99%. Vocês entendem isso? Não, eu estou quase todo convertido. Não, quase não. Com ele é tudo ou nada. E esse é um dos problemas, né, que eu lido, que eu fiquei assim, muito preocupado, é que em algum momento, alguma coisa atraiu, então, um homem ou uma mulher de Deus, e ela negociou 1% do coração. E isso trouxe uma lesão na vida dessa pessoa. Vocês entendem? É muito sério. E eu fiquei bem preocupado com isso. Então, onde é que está o teu coração? Mateus 6, 19 e 21. Não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ele não está dizendo aqui que não deve enriquecer, que não deve prosperar, não está dizendo isso aí. O que ele está dizendo é o seguinte, é que o teu coração, ele não pode estar em algumas coisas. Por isso é importante saber onde é que está meu coração. Onde está meu coração? Eu já ouvi muita gente dizer assim, eu vou me formar, depois que eu me formar, eu vou servir a Deus. Eu vou casar primeiro, depois eu vou servir a Deus. Eu vou me aposentar e depois eu vou me dedicar a Deus. Eu já ouvi de tudo, não sei de vocês, o que vocês ouviram. Então o coração está onde, gente? E se vier aquele dia mal nesse trajeto aí? Como é que fica? Então é muito interessante que às vezes muitas pessoas estão tendo um fracasso, né? Por entregar o coração a outra coisa, ao trabalho. Deus ele vai te colocar em lugares, para trabalhar em lugares, para que tu seja usado ali. Você sabe que o mundo missionário, ele mudou a perspectiva de missão, porque eu, como um pastor, eu não entro em algumas nações. Um enfermeiro, uma enfermeira entram. Um professor, uma professora entram. Às vezes um militar entra. Vai para uma missão numa outra nação que o pastor ou o missionário não entra. Vocês entendem? Então Deus quer te usar e Ele te colocou num lugar. Isso eu tenho muita consciência aonde Deus me colocou. Eu estava falando com as gurias ali atrás, né, que eu trabalhei no comércio 8 anos. 8 anos eu tive envolvido no comércio. E foi muito interessante, gente, porque todas as pessoas que trabalharam comigo ouviram eu falar de Jesus. Todas. Até o meu chefe. Eu lembro o dia que eu falei para o meu chefe. Era um homem muito grandão. Rolf Werner Nigger. Alemãozão grandão. E eu disse, eu tenho que falar com o senhor. Já tinha falado com todo mundo, né? Agora eu tenho que falar com o senhor, com o chefe desse lugar. E eles, não, vem aqui, entra. Ele tinha um escritório na sobreloja, uma poltrona que eu era um gurizinho, franzino ali, um adolescente. E aí, senta aí, eu sentei e sumi naquela poltrona. E aí eu comecei a falar com ele. Um homem viciado em bebida, saúde debilitada. E eu ali falando de Jesus.
Entendeu? Né? Se não mudar, vai pro inferno. Aquela pregaçãozinha bem tradicional, mas que eu via, né? Não, senhor, né? Mas preguei, né? Olha só que ousadia. Então Deus vai te colocar em lugares assim. Depois eu fui pro exército, fiquei 1 ano. Meus colegas ouviram falar de Jesus. Aeronáutica, 25 anos ou um pouco mais, fazendo culto quase todos os dias, ouviram falar de Jesus. Então Deus vai te colocar em lugares. Eu não sei onde Deus tem te colocado, depende da farmácia São João, né, Ana? Farmácia São João, as duas da farmácia São João. Deus quer usar a gente ali. Vocês entendem? Estão me entendendo? Então nosso coração tem que estar no Senhor. Olha, Deus, eu sei que Deus tem algo melhor para mim, mas eu estou aqui, tenho um propósito e Ele vai me usar para fazer a diferença. Amém? Na escola, a gente é termômetro, né? Ou a gente é, como é aquela coisa que dispara no freezer? Termostato. A gente é mais termostato do que termômetro, né? O termômetro ele vai mostrar uma temperatura. O termostato vai fazer a diferença. Quando a temperatura começa a oscilar, ele vai e aciona. Então a gente está mais para termostato. Nós mudamos o ambiente. Amém? Pode ser bens materiais. Tem muita gente que vem para Jesus porque quer uma casa, né, majestosa, um grande carro, um grande trabalho, né, quer acumular, como falou a palavra ali. Né? Isso vai ser acrescentado naturalmente. Porque Deus conhece o teu coração, Ele sabe o que tu quer. Entende? Deleita-te no Senhor, na situação que tu está, e Ele vai te acrescentar aquilo que o teu coração deseja. Está escrito, então tu lembra a Deus disso. Às vezes o nosso coração está nos filhos. Às vezes o nosso coração está na esposa, ou está no marido. Primeiro lugar, não. Eu tenho que aprender a colocar Deus em primeiro lugar. Se Deus estiver em primeiro lugar, se meu coração estiver todo ele consolidado em Deus, eu vou ser um excelente marido. Eu vou ser uma excelente esposa. Eu vou ser um excelente filho. Eu vou ser um excelente funcionário, patrão, seja lá o que for, gente. Então eu tenho que entender isso. E às vezes Deus, ele não te promoveu, Ele não te tirou do deserto ainda, porque tu não entendeu isso. Então essa noite, eu quero que tu entenda, que tu saia daqui assim, puxa vida, não tinha pensado nisso. Às vezes também os cuidados do mundo, aquilo que está acontecendo, né? Então eu vivo preocupado. Não tenho que estar preocupado. Eu tenho que estar confiante. Confiante. Amém? Amém. Vocês estão entendendo, gente? Sim. Às vezes é sonhos pessoais. Quantos têm sonhos aqui? Olha, eu tenho sonhos. Eu tenho grandes sonhos. Vou perguntar de novo. Quantos têm sonhos aqui? Olha, gente, eu quero que tu pense, se tu não tem, tu vai sair daqui essa noite com um sonho. Uma família ajustada, ver os filhos bem colocados. Né? Agora, Thaís está em Porto Alegre. Eu vibro quando ela cresce, né? Em alguma área, tá crescendo. Está crescendo, né? Pequenininha, mas está crescendo. Então, assim, eu vibro e eu estou orando por ela. E tem promessa, e ela sabe que tem promessa. E ela está ligada em Deus. Para mim, congregando, né? Se envolvendo com a igreja, com as coisas de Deus. Isso aí, entende? A gente tem que ter isso no coração. Eu lembrei de uma coisa que eu acho legal, que ela falou. Eu disse para ela assim, Thaís, as portas sempre vão se abrir lá em Porto Alegre para ti. E a nossa oração é que as portas se abram para ela. Sabe o que ela me disse? Contou para nós agora, que no estúdio que ela está trabalhando, que ela começou a trabalhar, é tudo computadorizado.
Então, ela tem que colocar uma senha, ela tem que colocar o nome dela, e quando ela chega na porta, a porta se abre. Então, toda vez que ela chega, sem ela colocar dígito, sem nada, ela tem uma leitura especial que já sabe que é ela que está chegando e a porta se abre. E eu disse, então isso, viu? Que legal que aquilo que a gente profetizou na tua vida está acontecendo. As portas estão se abrindo. Claro que isso é profético. É sinal de que muitas coisas irão acontecer na vida dela. Amém. Amém? Bem, vocês entendem isso? Então, nossos sonhos, eles têm que estar dentro dos sonhos de Deus. Aleluia. Nossos sonhos têm que estar dentro dos sonhos de Deus. Não eu ter um sonho e eu deixar Deus de lado e eu vou perseguir um sonho. Tu vai te quebrar. Eu garanto para vocês, a palavra diz que tu vai te quebrar. Então eu disse, Senhor, eu tenho o sonho de ver meus filhos assim, mas eu sei que esse sonho está dentro do teu sonho, que tem uma promessa. E cita a promessa. Teus filhos serão como colunas do templo do Senhor. Amém. Estarão por cima e não por baixo. Amém. Dominarão, sabe? Serão bem-sucedidos. Está escrito. E quantas promessas tem? Então, quando tiver promessas assim, dentro do teu sonho, tu risca. Faz que nem a Ana Laura, cria um caderno lá e risca e bota, né? E cola na parede. Pode parecer brincadeira, mas se a gente não fizer isso, a gente às vezes esquece que tem promessas de sonhos grandes na nossa direção. Amém? Jeremias 17:5. Vou usar a Vanessa aqui. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. A outra versão diz assim: maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço, né? Está falando o quê? Está falando de uma confiança que o homem tem nele. Eu já andei com pessoas que elas pensavam assim: bom, cheguei na igreja, agora a coisa vai acontecer. Cheguei na igreja, agora vamos ver Deus fazer. Não é assim? Não, agora eu cheguei, agora vai acontecer. Ou músicos, né? A gente vê assim, não, a banda tá fraca, mas agora eu cheguei e vai acontecer. Misericórdia. Então, uma confiança no braço. E normalmente essas pessoas, elas se extraviam no meio do caminho. Então, o que Deus quer é que tu entregue o controle para Ele. Entregue o controle para Ele. Confiança. Confia no Senhor. Não sei como é que tu entrou aqui, se tem alguma coisa, né, que está precisando ser entregue hoje. Hoje é o dia de entregar, né? Libera, tira a incredulidade, né? Olha, eu sou um crente. Eu creio em Deus, eu creio na sua palavra. A palavra é verdade, então eu tenho que, né, tirar esses conceitos emocionais humanos. Sabe que fizeram uma brincadeira no início de um culto desses aí, que diziam o quê? Está na Bíblia ou é o quê? Ou está amarrado? Está na Bíblia ou está amarrado, né? A maioria das coisas que às vezes a gente escuta os crentes falar, não está na Bíblia. Jesus não falou, nunca falou aquilo. O Pai nunca falou aquilo e as pessoas vêm, né? Ah, se não está na Bíblia, devia estar. Eu já ouvi falar isso. Até eu errei. Não, mas estava lisinho ali, né? Jesus é o médico dos médicos. Estava subentendido. Então, os sonhos de Deus, eles são plantados. Deus tem semeado, né, planos na nossa vida. Depende do nosso entendimento para a gente regar esses planos. Não como semente, né? Como uma mulher grávida. Como uma mulher grávida. Então, quando Deus planta um sonho no nosso interior, ele vai ser gestado. Quantos meses dura para uma criança nascer? 9 meses. 9 meses. Se sair fora disso, deve ter algum probleminha, né? Mas normalmente são 9 meses. 9 meses fáceis, né, mulheres? Não. Coisa, uma beleza. Eu fico imaginando, né?
aquilo começa a crescer. O bebê começa a crescer, começa a apertar os órgãos, né? Eu imagino como é que seja isso. Pulmão, né? Quando o nenê se mexe. Nenê se mexe. Eu lembro que eu brincava, né, com as gurias, quando a Raquel estava grávida, e eu dizia, o pai chegou, não sei o quê, ela puxa a saca desde a barriga, né? Se espichava todo, ou queria encostar em mim. Eu imagino, e ela, então, sai daqui, porque a barriga se... Então, aquilo pesado, né? Fica mais pesado, a perna incha. Agora Deus tem plantado o sonho, a gente começa a gestação e a gente começa a reclamar. Mas olha só essa porcaria pesada na minha barriga, minhas pernas estão inchadas, eu fico cansado, não consigo dormir direito. Claro! Está nascendo algo dentro de ti, da parte de Deus. Amém. O que tu tem que dizer assim, aqui vai nascer isso. Essa noite nós temos que dizer isso. Senhor, nessa noite eu vou entregar totalmente o meu coração nas tuas mãos. Vou consagrar. Aleluia. Como filho, eu vou entregar o meu coração. E eu vou parar de resmungar. Porque vai nascer. O judeu diz assim, o judeu ora com a mulher, vem cá, querido. Ora com a mulher grávida, ela estava riguda, hein? Ele ora, então, e ele fala assim, aqui está nascendo Isaac, tem que ser o nome dele, né? Ele vai ser um médico. Ele começa a profetizar, médico. Se fosse uma menina, ele dizia o quê? A Rebeca. A Rebeca. O que vai ser a Rebeca? O que vai ser a Rebeca? Hã? Advogada. Uma advogada famosa. Ela vai dominar na área do direito internacional. Ela vai fazer relações internacionais. Ela vai ter negócios em todo mundo. Ela vai ser uma menina muito a menina está dando mais prosperidade que o menino, né? Ela vai dominar. Ela vai ser mãe. Ela vai ser mãe de muitos filhos prósperos. Vocês entendem? Então eles fazem isso. Obrigado. Eles fazem isso. Então nós temos que sair daqui grávidos hoje. Aleluia. Quantos querem engravidar hoje aqui? Eu quero. A Andressa ficou bem com receio. Deus quer colocar uma semente no teu coração hoje. Ele quer reinar, Ele quer sentar no trono, né? E a gente começar uma conversa diferente com Ele. Diferente. Né? Vocês já foram na Bahia? Alguém já foi na Bahia aqui? Já? Como é que eles chamam a gente lá? Eles chamam meu rei, né? Mas assim, meu rei. Né? Pô, o cara ele está se colocando como súdito, né? Então eu sou rei, você está dizendo que eu sou rei. Vou reinar aqui nessa terra. Então eu brinco muito com isso, né? Mas nós temos que ter essa direção, essa palavra na direção de Deus. Meu rei domine sobre mim nesse dia. Ele é o Senhor será o rei. O rei sobre toda a terra. Mas isso começa aqui, em mente. Se ele não for rei sobre a nossa vida, ele não vai ser rei sobre toda a terra. Nós vamos ter que gestar isso. Por isso o Senhor espera de nós uma postura diferenciada. Então, Senhor, reina sobre minha vida. Um horário que nós podemos orar durante o dia, 18 horas. 18 horas é viração do dia. O dia não começa à meia-noite, tá? Biblicamente, o dia começa 18 horas da viração. Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas 18 horas. Eu quero ensinar vocês a fazer uma coisa. 18 horas. Entra no teu quarto. Se estiver trabalhando, entra no banheiro. Né? Ou tiver 5 minutinhos e consagra. Meu rei, eu consagro esse dia novo na tua presença. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Rega
a semente que foi plantada no dia 27. Porque vem coisas muito grandes aí. Amém. Muito grandes, tá? Eu consigo enxergar isso. Então são sonhos plantados no nosso coração. Amém? Não pode ser abortado. Como é que acontece o sangramento e o aborto desse sonho? Quando eu faço declarações. Quando eu não rego, quando eu não cuido. Ou uma mulher engravida e ela, só no dia do parto que ela vai ver um médico ou alguém. Não, vai ter cuidado. Assim como uma semente, né? Ela tem que ser cuidada, ela tem que ser regada, ela tem que ser protegida, tem que tirar os insos de volta, tem que tirar os bichos, né? Assim também a semente lançada sobre nós, ela tem que ser cuidada, regada e protegida. Então, vamos ver para que Deus quer nosso coração. Ezequiel 36, 26 e 27. Já estamos terminando. 26, 27. Darei a vocês, não sei se vocês querem, né? Eu quero. Eu também. Darei a vocês um coração novo. Amém? Amém. E porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. É um mandar diferente ou não é? Sim, É um mandar diferente? sim. Para que a gente possa se deleitar, então, no Senhor. E para fechar, 1 Coríntios 2,9. 1 Coríntios. Todavia, como está escrito, eu quero que tu grave essa palavra. Tu grave essa palavra. Eu sei que cada um de nós já viu coisas muito bonitas, muito lindas, muito maravilhosas. Dizer assim, uau, não tenho dúvida que Deus existe. Eu já vi muita coisa bonita. Eu sei que vocês já viram. Mas a palavra diz assim, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém. Vamos parafrasear, né? Olho nenhum viu o que aqueles que entregaram o coração totalmente para o Senhor viu. Ouvido nenhum ouviu, né? Coloca isso aí. Mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para nós, que estamos sentados aqui na Fernando Ferrari 1765. Amém. Aleluia. A gente pensa assim, né? Poxa, as coisas devem estar acontecendo assim, lá no tal lugar. Não, a coisa está acontecendo aqui. Né? O que nós falamos, o próprio Deus está aqui. Eu tenho que crer assim, com todo o meu coração. Aleluia. Tem coisas muito tremendas acontecendo. E eu quero que tenha essa confiança. Confia no Senhor de todo o teu coração. Entrega totalmente o teu coração. Não fica assim, ó. Tu é do reino. Não é do reino de lá, tu é do reino de cá. Então viva a lei do reino. Viva os mandamentos do reino. Viva as ordenanças do reino. Viva os prazeres do reino. Viva os sonhos do reino. Os projetos do reino de Deus. Bem? Vou convidar vocês a ficar de pé, fechar os olhos. Vanessa vai colocar um louvor. Alargue a tua mente. Veja o que esse louvor vai falar. Olhar, Senhor, pra dentro de mim,
ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Sinto o olhar do Senhor pra dentro de mim. Olha só, olha só. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, encherei dos meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, encherei dos meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Quero te convidar essa noite para vir aqui na frente, todo mundo. Vem aqui na frente. Vamos fazer um círculo. Dê a mão por mão, tá do teu lado. Quer sentar? Fique em pé tranquilo. Sim. Fecha. Vou ficar em pé. Vamos pedir isso juntos? Eu quero que tu peça isso que nós cantamos. Senhor, eu quero um novo coração.
Eu acredito que Jesus está voltando. Eu acredito que Jesus está com os olhos neste lugar. O próprio Pai, os anjos, eles estão vendo o que está acontecendo aqui. Nós temos que pedir isso. Senhor, eu quero um novo coração. Eu quero. Desse aninho. Eu quero um novo coração. Diga para ele: Senhor, eu quero um novo coração. Senhor, eu quero mudança. Eu quero mudança na minha vida. Senhor, eu quero realmente que o meu coração seja totalmente teu. Senhor, eu quero parar de resmungar. Senhor, eu quero realmente me firmar no Senhor. Senhor, eu quero gestar os sonhos do Senhor. Senhor, eu quero sair daqui hoje completamente consolidada pelo teu Espírito, Senhor. Consolida essa palavra no meu coração, porque ela vai ser um diferencial na história da minha vida, Senhor. Fala isso para o Senhor. No nome de Jesus, Senhor, nós oramos. No nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Dá-nos um novo coração. Faz, Senhor, desse ministério, desta igreja, do Ministério Shalom, um corpo de Cristo, um povo que vive em unidade, um povo que entrega a sua vida completamente. Seu coração, ele é ligado ao Senhor, que cresce a cada dia, Senhor. Que todos possam ver essa gestação que começa nesse dia. Uma semente foi plantada no nosso coração. Senhor, tudo aquilo que não agrada ao teu coração, Senhor, tira nessa hora. Espírito Santo, ministra sobre nós. Completamente, ministra. Vanessa. Bem? Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar os teus filhos, Senhor. Haja uma semente do Senhor. Haja uma semente do teu Espírito, Senhor. Cuidada pelo Senhor. Cuidada pelo Senhor. Nós gestamos, Senhor, nesta noite um tempo novo. Um tempo novo, Senhor. Um tempo novo, Senhor. Amor do Senhor. Amor. Senhor, essa unção ela vai ir para dentro da nossa casa, para o nosso trabalho, para a escola, Senhor, para a família. Possamos olhar para os nossos irmãos de uma maneira diferente, olhar para os nossos familiares de uma maneira diferente. Para que o Senhor nos use, Senhor. Para que o Senhor nos ensine a te amar mais, a nos deleitar com o Senhor. Senhor, essa noite, Senhor, estamos nos deleitando na Tua presença aqui neste lugar. Possamos nos deleitar em casa, possamos nos deleitar no trabalho. Mesmo em meio a problemas com familiares, que possamos estar envolvidos, Senhor, com este amor que paga preço de oração, Senhor, e traz transformações. Problemas do trabalho, problemas das finanças, Senhor, que o Senhor venha a tomar nas Tuas mãos e que possamos sair daqui, Senhor, com a certeza, Senhor, que não somos mais os mesmos. Não somos mais os mesmos, Senhor. Nesta noite o Senhor derramou uma unção nova. Nesta noite o Senhor declarou vida, a bênção e a vida para sempre. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua presença. Faz de nós um só coração dedicado ao Senhor. Oramos a Ti, Pai, te agradecemos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Olha, tem que ser um aplauso, né? Eu quero te convidar a dar um abraço na pessoa que está ao teu lado. Dar uma palavra para ela. Tu pode dizer assim para ela: vamos regar essa semente. Vamos regar essa semente. Vai nascer um filho lindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Agradecer a Deus pela vida de vocês. Vocês são muito importantes para mim.
muito importantes para mim. Irmão Arno, irmã Ana, vocês são muito importantes. Vocês não imaginam, né? Eu quero que vocês ultrapassem a imaginação. Bem? Deus abençoe essa semana, seja uma semana realmente de diferença. Amém? Deus abençoe, então. Vamos orar pela viagem das mulheres, né? No sábado. Vai ser tremendo o que Deus vai fazer lá. Nessa sexta nós não teremos a oração, tá? Nós não teremos a oração porque nós vamos estar viajando. E o pessoal vai estar se preparando para viajar de madrugada no sábado. Mas domingo estamos aqui, domingo vamos ter a nossa ceia. Tá? Então te prepare com esse coração para a ceia, então, domingo que vem, em nome de Jesus. Amém? Grande beijo, graça e paz. Shalom, obrigado meninas, obrigado Vanessa. Para as mulheres, nós não temos um motorista ainda, mas eu creio que Deus vai providenciar. A Cris disse que o Maurílio está viajando e que quando ele chegar ela vai conversar com ele para de repente ele ser o motorista. Vamos ver o que vai acontecer. Tá bom? Deus abençoe. Tchau pro pessoal ali da casa. Vanessa.